Bora, galerinha! OM no Morumbi Shopping, Matheus da Costa Meira, na verdade, do Psicologia Criminal, gente. Mais um vídeo de psicologia que eu tô trazendo aqui pra vocês. Tô trazendo semanalmente aí no domingo um vídeo de psicologia, vocês gostam muito, então tô mantendo a frequência aqui pra vocês, deixando vocês sempre aí com esse conteúdo dele. Então, mais um vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês. E hoje, gente, um caso aí que me recomendaram aí, o nosso mano Lucas aí, que tá fazendo sempre doações aí, recomendou nos comentários, então eu levei muito a consideração dele, né, porque o cara tá sempre doando. Então, recomendou esse entre outros vídeos, mas esse foi o que eu achei mais interessante de todas essas recomendações, porque é um caso brasileiro e parece ser um caso desses em massa, por assim dizer, né, que que eu desconheço completamente, nunca tinha ouvido falar, mano, sinceramente, não conheço mesmo. Vamos ver, talvez ele comece a falar aí no vídeo e me dê memórias, talvez tenha sido quando eu era mais novo. Então, mas enfim, vamos descobrindo até mais maneiro quando eu não tenho conhecimento nenhum, que eu acho que pra quem tá aqui no vídeo pra me ver eu me entrando em choque, coisas assim, acho que é mais maneiro ainda. Enfim, se puder, deixando o like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe lá, deixe um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, gente, que o link do nosso server do Discord tá aqui na descrição também. Se quiser fazer parte, tá sempre por lá trocando uma ideia. E o link do meu segundo canal que vai ficar em falta vídeo nessa semana, mas é porque eu tô planejando um projeto maior lá para aquele canal lá pro futuro, tá bom? Enfim, gente, vambora pro vídeo que eu tô bastante animado. Bora! Ok. Eita. Deu certo. Aviso. No dia 3 de novembro de 1999, Ah, não, é o então antigo pra capitão da caramba. Polícia Militar de São Paulo, Sérgio Ferraz, estava em mais um dia de serviço. Ok. Ele realizava uma patrulha junto à sua equipe quando recebeu um chamado. O Copom, que seria a central de operações, Você mora um Shopping fica perto do estádio de São Paulo? comunicou sobre uma ocorrência de disparo de arma de fogo dentro do Shopping Morumbi. Acreditando que se tratava de atentado ao patrimônio, eles aceleraram em direção ao local. Um Já assalto, próximo, o talvez, né? capitão foi atualizado sobre a posição do criminoso, e ele estava no cinema. Sérgio e sua equipe Uou. avançaram na direção contrária das pessoas, que corriam desesperadas, Já veio aquele caso na minha mente, daquele caso do cara que se vestiu de Coringa lá. Toda vez que é coisa em cinema, já me vem isso em mente, né? e rapidamente perceberam o pior. Aquilo não se tratava de um roubo, mas de um atirador em massa. Com a chegada da polícia, ele foi identificado como Matheus da Costa Meira, de 24 anos. Com o rosto colado ao chão, ele permaneceu entre munições e sangue enquanto policiais, bombeiros e civis procuravam por sobreviventes. Ok, vamos Matheus ver da do que se Costa Meira trata. nasceu no dia 4 de abril de 1975, em Hum, Salvador, Bahia, no Brasil. Junto de sua ok. irmã, ele nasceu em uma família muito bem sucedida financeiramente. Seu pai era médico e conseguiu sustentar um alto padrão de vida para a família. Não existem muitas informações sobre a infância de Matheus ou sobre sua passagem pela escola, mas ao que tudo indica, ele não passou por nenhum evento traumático nessa época. Não há Interessante, alegações de porque. Então. bullying ou humilhações em casa, nem Caramba. mesmo por parte do criminoso. Então o que vai levar ele a Matheus cometer foi isso, descrito né? como sendo alguém introvertido, tímido e Mas apático. isso é uma coisa que é. Geralmente esses caras são intrometidos. O único que não era introvertido desses daí era aquele. Esqueci lá, aquele que falava que era cavaleiro de não sei o que lá. Lembra desse caso, mano? Esqueci o nome. Com um Faz muito desempenho tempo já. acadêmico medíocre, ele sempre optou pelo isolamento, voltando sua atenção para o videogame. Ponto esse Ih! utilizado pela mídia no futuro Eu sabia, cara, que os videogames tinham alguma coisa por trás disso daqui, mano. Eu devia jogar, sei lá, para o transferir a quê? culpa do ataque de Matheus para os Duke jogos. Nukem? Em sua adolescência, Matheus passou a exibir Doom? comportamento Doom? problemático, causando certa desarmonia no meio familiar. Wolfenstein eu Não jogava. fica claro exatamente do que se tratava, mas foi o suficiente para preocupar os pais do jovem. Nessa época, ele começou a fazer acompanhamento com um psiquiatra, que apontou para um transtorno mental não revelado. Ok. Ele começou a fazer uso de medicamentos para sua condição e Tá, realizava ok. acompanhamento Distúrbios com um mentais. profissional frequentemente. Após se graduar na escola, Matheus se mudou para São Paulo, dando entrada na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Uou! Paulo. Caramba! Influenciado pelo pai ou não, Impressionante isso daqui, hein? ele escolheu o caminho da medicina e recebeu o Não é suporte mole não, financeiro hein? da família para fazê-lo. Já falei isso aqui no canal algumas vezes, que eu tinha um professor no colégio que no dia da formatura ele olhou pra mim e falou, ó, você vai ser médico um dia, você tem potencial pra ser médico, mano. Morando sozinho em um Eu acho que ele não apartamento no tava muito edifício Rio certo. Verde 147,
Matheus continuou em isolamento voluntário, Eu mas só por agora pouco. sem supervisão. Ao que tudo indica, ele manteve o uso do medicamento, mas já não realizava mais consultas com o psiquiatra. Sem amigos ou namorada, ele era inclinado ao vitimismo quando diante de confrontos sociais, e acreditava estar sendo observado e perseguido a todo momento. Mais tarde, aos agentes, Matheus disse que quando estava em seu apartamento, estudando em um dos cômodos, achava que os vizinhos ficavam olhando para ele e tinha medo de que um deles atirasse em sua direção. E síndrome como é que é essa síndrome de perseguição aí? O problema era síndrome do pânico? que nesse Esqueci como é cômodo que é. onde ele estudava não tinha janelas. E estudar não era Uou, só a única tá atividade doidão naquele já. apartamento. Matheus pirateava CDs de Caraca, música é e os enorme, vendia cara. para colegas, assim como também disseminava na internet conteúdo para maiores de idade. Não fica claro se ele tinha conhecimento ou não, mas os arquivos que ele compartilhava estavam contaminados por códigos maliciosos, popularmente conhecido como vírus, e terminou por infectar um grande número de máquinas. Conforme ele avançou no tá, o que ele tava compartilhando pros outros, né? Mas se ele tava compartilhando, provavelmente pegava no dele também, ou ele fazia isso de propósito, sei lá. Em algum momento, Matheus foi introduzido Ou ele ao que mundo tava das por trás, no caso. drogas. Ele passou a fazer uso de entorpecentes, em especial a cocaína e o crack. Sustentar o vício nunca foi um problema para ele, visto que seu pai lhe dava uma alta quantia em dinheiro todos os meses. A mistura de entorpecentes com remédios controlados pode desencadear efeitos negativos dos mais variados. Mas ele é velho, né? Eu achei... Velho não, tipo assim, ele é mais velho do que... Eu pensava, pela thumb eu achei que era um moleque de tipo, sei lá, 17, 16 anos que tinha feito isso. Eu não imaginei que o cara já, tipo, tava na faculdade e tal, sei lá. Não sei, ele parecia jovem na foto. Bastante perigosa que pode potencializar a agressividade do indivíduo, bem como promover comportamentos destrutivos. Segundo Matheus, nessa época, ele já ouvia vozes que não estavam lá e começou a sentir um forte desejo de matar. Sem alvos ou local em específico, ele não parecia estar atrás de vingança ou reconhecimento. Ele queria matar... esse aqui já deu pra ver que é parada mental, né, cara? Tem distúrbios mentais, realmente. De fazê-lo. Muito provavelmente, também nessa época, seu comportamento estava ainda pior do que em sua adolescência. Sem amigos ou pessoas próximas, ele permaneceu entre paranoias, isolamento e pensamentos homicidas. Além de cobrir os seus gastos, inclusive as drogas, Matheus usava o dinheiro que recebia do pai para trocar de carro com certa frequência. Por conta disso, ele conheceu um mecânico de nome Marcos Paulo Almeida dos Santos, de 25 anos. Essa oficina ficava no Jardim Miriam, Cidade Ademar, e segundo Matheus, ele teria adquirido uma pistola através desse mecânico. Aproximadamente um mês mas nessa depois... época aí eu acho que nem era proibido no Brasil, né? Eu acho que não sei se dava pra você comprar numa loja assim, né? Mas eu acho que era legalizado no Brasil. Ele solicitou por um armamento com poder de fogo ainda maior. Devolvendo a pistola, que segundo Matheus estava com defeito, ele pagou a diferença do valor em dinheiro e recebeu uma submetralhadora. Mas é aquilo, com dinheiro você consegue qualquer coisa, né, cara? Com a grana que ele tem, você consegue. Junto de uma quantidade razoável de munições. Esse tipo de armamento é mais visto em poder de quadrilhas especializadas, quando um número de sujeitos se une para realizar assaltos a grandes residências ou bancos. Aquela submetralhadora tinha um calibre não permitido para venda, nem mesmo para pessoas com bons antecedentes. E agora ela estava sendo empunhada por um indivíduo que dizia ouvir vozes... que não tem, que certamente aí tem antecedentes estranhos, né? A negligência no tratamento de sua saúde mental foi o que pavimentou o caminho até a tragédia. Cara, Matheus, negligência, mas negligência de quem também, assim? Tipo assim, que ele, tipo assim, é complicado, cara, porque às vezes eu falo assim, pô, alguém poderia ter ali colocado ele no hospital e tudo mais, mas é duro também, cara, a gente não pode culpar o Estado ou alguma coisa assim por isso, né, cara, porque, pô, também tem que partir da pessoa e da família dele de colocar ele num hospital, em algo assim, um tratamento, né, porque tem como o Estado ficar fazendo teste em todo mundo pra saber se tá todo mundo plenamente são, né, cara, entendeu? Tipo assim, a própria família que tinha que ver isso e ir atrás, né? Indivíduo que precisava de acompanhamento e ele mesmo deveria, né? E jamais poderia ter tido acesso a armas de fogo. Sem mais ninguém para conversar, senão as vozes em sua cabeça, ele resolveu ouvi-las. O dia do massacre havia chegado. Cara, mas um caso bem assim, sem muita história, né, por assim dizer, não tem muita história, é bem... O cara era doido e é isso, basicamente. Resumo, tá ligado? O cara era doido e é isso, mano. Ouvia a voz e foi lá. Era dia 3 de novembro de 1999. Só que ele parece que foi preso, né? Deixou seu apartamento em direção a um hotel no centro da cidade de São Paulo. Ele estava no último ano da faculdade, a apenas 15 dias de sua formatura. Mas para Matheus, isso já não importava mais.
Ele tinha adquirido uma submetralhadora no dia anterior e a levou consigo para o hotel no qual estava agora. Já na parte da noite, ele fez uma refeição e solicitou um táxi. Matheus chegou ao Shopping Morumbi e seguiu para o cinema. Ele adquiriu um ingresso para a sala 5, onde o filme Clube da Luta seria exibido. Uou! Naquele dia, essa Baita filme, não dá pra sala negar. estava com o número American Pie, olha só, caramba, não se fala em mais filmes como antigamente, né? Olha, imagina você ir num cinema e você ter essas duas opções, né, cara? Saudades de 1999, né, cara? reduzido Saudades de do que eu pessoas, não vivi, e né? naturalmente orbitaram para as poltronas mais próximas ao centro. Matheus entrou na sala, sentou-se na fileira da frente e esperou. Ele assistiu ao filme até certa parte, quando resolveu que era a hora. Ele teve inúmeras chances para desistir daquele ataque, mas infelizmente não o fez. Ele se levantou e seguiu para o banheiro. Ali dentro estava um homem cujo porte físico assustou Matheus. Ele então passou a discutir Caramba. com esse homem sobre os efeitos negativos de esteroides, dizendo que fazia mal e que ele deveria parar de fazer o uso. Um comentário simplesmente inacreditável devido às circunstâncias. Bem Esse homem aleatório, deixou o né? banheiro e Matheus prosseguiu com seu plano. Revelando a Que submetralhadora, aleatório. Matheus efetuou um único disparo na direção do espelho e o estojo foi encontrado próximo ao vaso sanitário. Esse disparo aconteceu na altura de sua cabeça e algumas pessoas dizem que ele mirou em seu próprio reflexo, enquanto outros É o que eu imagino acreditam que ele também. estava apenas testando a arma que tinha Ah, mas eu acho que não, por que o cara mirou exatamente no espelho, né? Eu acho que tem muito mais jeito. Bom, se você conseguisse ver o ângulo de onde foi o tiro, daria pra saber mais fácil, adquirido né, no dia também. anterior. Mas eu acho que De não, qualquer né? forma, Acho ele que ele deixou o atirou banheiro já com sua nele arma em mesmo. punho e De forma voltou meio que para as simbólica pra meio que, sei lá, dizer que não é ele que tá fazendo isso, sabe? Esses malucos aí tem muito disso, né? sala do cinema. Naquela época, era Nossa, mais mas é comum que uma, performances é uma Uzi, né? fossem feitas em algum momento do filme, para tornar a experiência dos visitantes em algo único. Por conta disso, algumas pessoas acharam que se tratava de alguma brincadeira, mas infelizmente não era. De volta à sala do cinema, Matheus ficou de costas para a tela e abriu fogo contra todos que ali estavam. Os gritos e sons de disparo disputaram o Essa é espaço a Constituição, cara. Tá falando. Como, quem tá tirando essas fotos no meio do cinema, assim, com o cara fazendo as paradas e tão tirando foto, cara? Quem são os malucos, né? com o barulho do Tá. filme durante alguns segundos, até que um dos Mas funcionários da vai ser uma segurança reconstituição? Por que tá censurando o rosto do cara? percebeu que tinha algo de errado. As luzes foram acesas e o filme foi interrompido, revelando o atirador. O pânico sequestrou aquela sala enquanto mais pessoas eram alvejadas. Bom, pelo menos era uma sala de cinema lá muito grande, né, cara? E se foi esse tanto de gente que não tava lotada também, né? Uma dessas pessoas foi a fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, de 25 anos. Tadinha. Ela foi atingida por ao menos um dos disparos e faleceu no local. A publicitária Hermé Luísa Jatobás Vadaz, de 46, também foi atingida e não suportou os ferimentos. O economista Júlio Maurício Zey Matiz, de 29 anos, foi baleado na cabeça e faleceu instantaneamente. Andréa Lang, Carlos Eduardo Porto de Oliveira, Antônio José Carvalho de Amaral Martins e José Eduardo Andrade da Silva também foram alvejados, mas foram socorridos e conseguiram sobreviver. Após essa primeira onda de disparos, Matheus ficou sem munição e precisou trocar de carregador. Por uma falha no armamento ou inexperiência do criminoso, ele teve dificuldades em completar o processo, Ah, com certeza. abrindo Não é falha, né? É inexperiência mesmo, né? uma janela de ação. Percebendo isso, um herói, que não teve seu nome revelado, resolveu agir. Ele estava sentado próximo de Matheus e encontrou uma oportunidade para interromper aquela Ah, tragédia. é claro. Esse homem saltou na direção de Matheus, levando-o ao chão. Uou! Outras pessoas próximas se mobilizaram e juntos controlaram Ah! facilmente o atirador. É agora, é agora. Agora chegou a hora de fazer. Agora chegou a hora de fazer o que fazemos com. O que fazem com Judas aí nos feriados aqui do Brasil, né, Foram cara? amarradas com um cadarço e a arma mantida longe de seu alcance. O massacre do Shopping Morumbi tinha acabado. Caramba, o cara salvou o dia mesmo, hein? Caramba, irado. A polícia e os bombeiros começaram a receber inúmeras Gostaria, que pena que ele não revelou o nome, né, cara? Mas você vê como o cara é mais herói ainda por isso, né, cara? Que ele salvou o dia e ainda não quis ter o nome revelado, né? Ele foi apenas pela honra, né? Ele não quer fama, caramba. ligações, colocando o Irado. capitão da polícia militar, Sérgio Ferraz, e sua equipe a caminho da ocorrência. Como o criminoso já estava controlado, algumas pessoas não esperaram pelas autoridades e levaram parte dos feridos para o hospital em carros particulares. É claro, A faz polícia sentido. chegou ao local e foi capaz de localizar o atirador. Ele foi identificado como sendo Matheus da Costa Meira, de 24 anos, e o cadarço foi trocado por algemas.
Os agentes tiveram um certo trabalho em conter a população que já pensava em fazer justiça com as próprias mãos. Eu realmente não entendo como não aconteceu isso. Tipo assim, eu acho que a polícia chegou muito na hora, porque eu simplesmente não entendo como pegaram, prenderam o cara e isso não rolou. Pra mim, isso não tá se encaixando. Alguma coisa aconteceu aí, porque. Como assim, né, cara? Porque, olha, eu não quero. Vocês sabem, eu sou sincero, cara. Eu sou sincero. Se fosse eu, tivesse ali dentro do cinema, um cara faz um negócio desses e eu sobrevivo, meu amigo. Matheus foi revistado e sua arma foi apreendida, enquanto os paramédicos prestavam os primeiros socorros antes de encaminhar os Ele iria precisar ir pro hospital. sobreviventes ao hospital. Boa parte do shopping foi isolado, enquanto a equipe policial procurava por outros possíveis atiradores ou explosivos. Porém, nada foi encontrado. O carregador da arma de Matheus É uma Uzi comportava mesmo. até 40 munições, das quais ele tinha completado com aproximadamente 30. A maioria desses disparos acertou poltronas vazias, chão e parede. Já tá claro que ele era completamente inexperiente com esse armamento, né? O ataque foi concentrado entre as fileiras 4 e 7, possivelmente onde estava o maior acúmulo de pessoas. Meio, Ao todo, basicamente, né? foram 3 vidas perdidas naquele dia, 4 pessoas feridas e diversas famílias traumatizadas. O ataque durou aproximadamente 3 minutos até que o atirador fosse imobilizado. A perícia encontrou uma mochila no banheiro utilizada por Matheus para o transporte da arma. Munições e manchas de sangue também foram localizadas pela equipe, que montava um caso bastante sólido contra o assassino. Matheus se manteve calmo durante todo o tempo após a chegada da polícia. Eu quero muito saber do julgamento dele, mas antes, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, vocês vão estar me ajudando muito, tá bom? Por favor, façam isso por mim aí, que você vai estar me apoiando a trazer mais vídeos da psicologia criminal, e deixa aí nos comentários qual outro caso vocês gostariam que eu trouxesse aqui pra vocês, que, enfim, eu fico meio em dúvida de Ele quais não trazer. demonstrou nenhum tipo de remorso. Ele não tentou empreender fuga e não ofereceu resistência. Enquanto dava as primeiras explicações, ele apenas dizia que não queria ser visto. A imprensa já estava Agora ele não quer ser visto, né? Agora no tá de local e brincadeira, né? Matheus não queria seu rosto estampado nos noticiários, Ah. indicando que ele não estava em busca de fama. Mas isso faz sentido, porque aparentemente o que eu tô achando esse cara realmente o negócio dele era esses problemas psicológicos, tinha esquizofrenia, algo assim, né, cara, eu imagino. Conhecimento. Como a população já parecia agressiva por motivos óbvios, a polícia resolveu retirar o criminoso por uma saída lateral do shopping. Segundo o delegado responsável, Matheus parecia estar sob efeito de entorpecentes e respondeu todas as perguntas que lhe foram feitas. Eu vou falar de novo o que eu falei no vídeo lá do... Qual que foi, cara? Eu vou ser sincero, cara. Sinceridade aqui com vocês. Se eu sou o policial, eu lavo minhas mãos aí, cara. Se eu chego lá e vejo essa situação, que eu lavo minhas mãos, cara. É que nem tinha na Roma Antiga, né, cara? Condenação às feras, né, cara? Deixa ali mesmo, ó, cada um faz a sua justiça aí, cara. Porque, olha, eu não teria o sangue frio de salvar essa pessoa, sabe? De literalmente salvar essa pessoa. Segundo Matheus, a escolha do local foi aleatória e ele apenas dizia que precisava matar alguém, transferindo a culpa para as vozes em sua cabeça. Quem é Matheus Vamos ver o que vai dar. Como é que você se vê? Eu vejo como um estudante de medicina que, infelizmente, por vítima do destino, não pode se formar. Por vítima do destino. Por vítima do destino. Por vítima do destino é sacanagem, a pior né? escolha de palavras possível que poderia ser feita por alguém como ele nessa situação. Sem nenhum sinal de remorso, ele se afasta da tragédia como se não fosse ele o responsável por 3 enterros. E oficialmente, mas eu sou o repórter, eu dou uma bem dada no beiço desse cara, cara, que olha... ele é um ex-aluno, visto que trocou o diploma pela algema. E me vejo também como um ser humano. Que tipo de ser humano? Um ser humano normal. Carregar uma submetralhadora para dentro de uma sala de cinema não soa como comportamento de uma muito pessoa normal, comum. né? Realmente, Mas de qualquer concordo forma, com essa psicologia nessa. Daí eu acho que isso não é muito normal, né, mano? Não apenas durante essa entrevista, mas também em seu primeiro contato com a polícia, ainda no shopping. Frio e totalmente alheio à própria culpa, suas alegações causavam revolta e surpresa na mesma medida. E a investigação ainda estava em andamento. A perícia seguiu até o apartamento do criminoso e encontrou munições, crack e cocaína. No computador de Matheus foram o cara já tem problema mental, né, cara? E daí fica usando esse tipo de entorpecente aí. Imagina o que não acontece na mente do cara. Conteúdo adulto e programas ilegais.
Ele apontou para o mecânico como fornecedor da arma e foi capaz de reconhecê-lo facilmente na delegacia. Matheus tinha retirado R$ 5.000 do banco para comprar a submetralhadora, e por conta disso, as cédulas estavam seriadas. Parte desse dinheiro foi encontrado com o mecânico, indicando que ele seria o homem do meio dessa negociação. Marcos Paulo Almeida dos Santos já tinha passagem por posse de arma ilegal e estava sendo investigado por associação ao tráfico. Ele foi preso como coautor do massacre, mas negou ter vendido qualquer tipo de armamento para Matheus. Segundo ele, o dinheiro encontrado foi referente a um pagamento por outro serviço em um local do qual ele disse não se lembrar. Matheus passou por uma avaliação psiquiátrica e, no primeiro momento, o relatório apontou para um transtorno de personalidade não especificado. Ficou entendido que ele sabia exatamente o que estava fazendo no momento do ataque e, portanto, poderia responder como um criminoso. Amém. Pra mim, independente cara, eu já falei, cara, esses crimes bárbaros assim, independente do diagnóstico da pessoa, acho que ela tem que ser presa mesmo, cara. Sua equipe de defesa tentou se apoiar na mídia, que já transferia a culpa para o videogame, e alegou insanidade, apontando também... Pô, mas a não ser que o cara seja condenado a ficar lá num hospício lá com uma... como é que fala? Uma camisa de força lá dentro daquela sala branca lá pro resto da vida, cara. Aí até dá, mas eu prefiro ainda que ele fique numa cela com uma... eu ainda prefiro que esse cara fique numa cela com 5 ou 6 homens aí, né? Fortes, sarados e, né? E que olhem pra ele, né? Como, né? Assim... carne nova no pedaço. Para o tratamento descontinuado de Matheus no passado. Eles não tiveram sucesso e Matheus da Costa Meira foi julgado culpado por homicídio, tentativa de homicídio, posse de arma de fogo ilegal e pirataria. Só que, cara, se ele foi preso, olha, vamos ver o que a Justiça do Brasil vai fazer, cara. Porque se ele foi preso em 1999 e só pode prender até por 30 anos no Brasil, então ele vai ser solto em 2029? Por esses crimes, ele foi condenado a 120 anos e 6 meses de regime fechado. Mas... Matheus ficou preso no Centro de Observação Criminológica do Complexo do Carandiru, em São Paulo. Caramba, pegou uma prisãozinha aí, pegou uma prisão pedreira mesmo, né, cara? Ser desativado em 2002. Caramba. Ele então foi transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé, também em São Paulo. Em 2007, seus advogados conseguiram reduzir a pena para 48 anos e 9 meses. Nossa, ridículo, Entretanto, né, na época em que esse crime aconteceu, o período máximo de reclusão permitido no Brasil era de até 30 anos em regime fechado. Hoje, esse período é de até 40 anos. Nossa. Em 2009... Agora resolvemos os crimes do nosso país. Matheus foi transferido para a Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, Bahia, para que ficasse perto de sua família. No dia 8 de maio desse mesmo ano, ele pegou uma tesoura e atacou seu companheiro de cela. Sabe o que é pior, cara? Que o pior do que no Brasil, que, tipo assim, se os caras realmente ficassem presos pelos 30, 40 anos, ok, cara, mas a pior coisa da justiça no Brasil é essa maldita progressão de pena, né, cara? Isso daí é o que ferra mesmo, porque o cara fica ali, daí depois de 1/3 da pena, o cara já pode pedir regime semiaberto, cara, tá de brincadeira, né, cara? É uma... Francisco Vidal Lopes, maluquice um espanhol país, né? de 68 anos. Segundo ele, o ataque aconteceu pois o homem deixava o volume da TV muito alto. Após essa tentativa de homicídio, Matheus passou novamente por uma avaliação psiquiátrica e foi diagnosticado com esquizofrenia. Essa é uma condição caracterizada por sintomas psicóticos. Eu diagnostiquei nele, eu tinha diagnosticado ele nisso com um vídeo de 15 minutos, né, cara? E os caras precisaram de 10 anos pra perceber isso. Tá de sacanagem também, alucinações, comportamento bizarro e inadequado, entre outros. Esse indivíduo pode perder o contato com a realidade e exibir momentos de delírio, agitação e isolamento social, bem como diversos outros sintomas. Essa é uma doença mental grave sem cura e o tratamento se faz necessário durante toda a vida, geralmente via medicamentos em acompanhamento frequente com um profissional qualificado. Em 2011, Matheus foi declarado pela Justiça como inimputável e foi absolvido da tentativa de homicídio. Ficou entendido que por conta de sua condição, ele não poderia responder como um preso comum e foi encaminhado para o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, onde deveria permanecer por tempo indeterminado. Mas sabia que, cara, no Brasil, às vezes nesses casos, é até melhor que o cara vai pro hospício, sabe? Porque no hospício, mano, o cara, ele fica pra vida toda, sabia? Na cadeia o cara ele ainda vai sair, mano. Agora no hospício, às vezes os caras conseguem segurar, né? Desde então, sua defesa tem tentado trazer Matheus
para fora da instituição. Claro, os caras são ricos, né, cara? A justiça, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né, cara? Se você tem dinheiro. Até o momento, todas as solicitações foram negadas pela justiça. A sala 5 do Bom, cinema pelo menos tá sendo negada, né? Mas uma coisa que eu sempre falo da justiça brasileira, cara, é que nem esses casos de que, por exemplo, multa de trânsito. Se é a multa pra você dirigir, pra você beber e dirigir é, sei lá, R$ 2.000. Se o cara tem R$ 2.000, ele pode beber e dirigir. Entendeu? Basicamente, porque se o cara tem R$ 2.000 pra pagar ali, ele pode fazer aquilo. Entendeu? Ou, por exemplo, eu já falei de animais silvestres. Se a multa pra você caçar uma onça pintada, por exemplo, é R$ 5.000, o cara que tem R$ 5.000 pode caçar uma onça, entendeu? Tipo, é literalmente isso, né? onde O cara pode, aconteceu ele o pode. ataque Se ele tá foi afim de caçar uma onça, ele paga R$ 5.000, fechada permanentemente. entendeu? Algum tempo depois, o shopping optou por desmontar todo o cinema, abrindo espaço para mais lojas no local. O atirador do cinema, ou atirador do shopping, como ficou conhecido, é apenas um dos indivíduos que poderá em algum momento voltar à sociedade. O fechamento dos hospitais de custódia em todo o país foi determinado pela Resolução CNJ número 487 de 2023. Ao que tudo indica, Mas daí esse cara essas vai pra onde pessoas daí? serão atendidas pelo CAPS, após o encerramento dos hospitais de custódia. Eu não entendi o que esse Atualmente, Eu não sei, se alguém souber, eu não entendi o que é esse CAPS aí, são mano. mais de 2.000 pacientes nessa situação, e Matheus é um deles. Hoje, aos 49 anos de idade, Matheus da Costa Meira permanece internado no Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador e o seu futuro ainda é incerto. Tudo por causa de uma justiça fraca, né? Porque se fosse num país sério, sei lá, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar do mundo, esse cara ia ter pego uma perpétua ou, né, coisa pior, né? Enfim, gente. Terrível, horrível, né, cara? Mas só digo uma coisa pro mano Matheus da Costa Meire, né, cara? Pode ter certeza que a justiça do céu não tem grana, né, cara? Na verdade, quem tem grana tá até na situação pior lá, né? Então pode ficar bem tranquilo que já dá até pra sentir o calorzinho, né? Enfim, gente. Deixa as opiniões de vocês nos comentários aí, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Enfim, tamo junto. É nóis.